Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. Neemias 1. Neemias intercede por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Racalhas, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha, lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvirem a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas teus servos. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos seus estatutos e às leis que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se for de infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias 2. Neemias recebe apoio do rei Artaxerxes. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. E eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a ajudar. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, fui até os governadores do território a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração,
para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desse modo eu saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão e até a porta do esterco. E examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante, até a porta da fonte e até o tanque do rei. Mas ali não havia espaço por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite eu subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: Vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. E eles disseram: Levantemo-nos e construamos os muros, e eles fortalecerão as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial, e Gessem, o árabe, ouviram isso, eles zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: Que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos fazer a nossa oração, que será o Pai Nosso. Feche seus olhos, que Deus abençoe a sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.